Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar as soluções para os problemas que estão acontecendo em Gramado devido às fortes chuvas. Eu estou aqui com o Pietro Raimundi, diretor da PSR Engenharia, e também com o Maicon Medeiros, que é diretor da Geosintec, uma empresa de Campo Bom, especialista em obras de contenção e geossintética. Eles vão falar para a gente, eles têm projetos aqui que vão mostrar as soluções para todas as áreas que foram afetadas, desde Piratini, linha 28, tem também ali a estrada Gramado Canela, Três Pinheiros, enfim, são vários tipos de soluções e são empresas daqui, do estado do Rio Grande do Sul. A Geosintec fica em Campo Bom e a PSR aqui de Gramado. Eles vão apresentar essas soluções aqui que são, inclusive, com tipo de obras que são assim cases de sucesso, coisa da mais alta modernidade com baixo custo, que vai solucionar aí os problemas da nossa cidade. Vem comigo. Obrigado, Pietro. Obrigado, Maicon. Obrigado. Pra gente bater esse papo aqui, é um assunto assim muito importante para a gente falar, que é com relação a esses anseios da nossa população, de pessoas que estão fora de casa, pessoas que não sabem o que vão acontecer, principalmente ali na região do Piratini. E vocês estão aqui com várias soluções para apresentar, e eu queria que vocês explicassem para a gente que soluções são essas, o que pode ser feito aqui em Gramado. O que acontece... Obrigado pela oportunidade, primeiro, né, Kaique, e tudo mais. Uma das principais situações que a gente tem visto muito no nosso estado, né, depois da enchente, foi justamente essa questão da importância da geotecnia, né? Então, nós sempre vimos com um critério muito grande, e a engenharia sempre trabalhava dentro de alguns parâmetros até 2024. Na realidade, setembro de 2023 já foi um divisor de águas em relação às obras de contenção, né? Porque nós tivemos um novo range já de trabalho que teve que ser muito bem pensado pelos, principalmente geotécnicos, né, que estão trabalhando fortemente justamente nessas questões de trabalho, com relação a escorregamentos, com relação a algumas barragens que também têm cedido e tudo mais. Quando veio o evento de 2024 agora, né, aí a reengenharia foi totalmente revista pela segunda vez. Porque essas questões de drenagem, que é o grande problema do estado, né, e o grande problema da região das Hortênsias também, são principalmente as drenagens, né? Então, essas obras de contenção, elas vêm justamente para buscar mais segurança, principalmente para os trabalhos. Só que elas têm que ser muito bem dimensionadas. E esses dimensionamentos têm que ser bem revistos e colocados fatores de segurança ainda maiores a partir de agora, né? Por isso que nós trouxemos várias tecnologias, muitas consolidadas dentro do mercado, por exemplo, o próprio muro de gabião, os muros de gravidade, solo reforçado, mas algumas tecnologias novas, que é o Lock and Load também, né? Que nós trouxemos do Canadá. Então, essa tecnologia já tem uma ponte também feita ali na região de Estrela, né? Já foi feito, então, pela empresa. Ela é uma tecnologia que a execução dela acaba sendo mais rápida, os custos acabam sendo, né, de um valor muito menor, e ainda conseguimos utilizar a mão de obra local, conseguimos às vezes buscar a empresa de terraplanagem para auxiliar nisso, trazendo as próprias tecnologias e instruindo o pessoal como fazer. Agora eu queria te perguntar, Michael, a Geosintec, ela é uma empresa que ela traz soluções inovadoras. Ela não é apenas uma empresa de contenção que vai lá e coloca pedra ou faz um muro de arrimo, não sei os termos técnicos que falam, né? Mas não é uma coisa assim simples. Vocês têm um diferencial, um know-how especial no assunto, tanto é que vocês são reconhecidos no país todo. Vocês são chamados para fazer obras em vários lugares do Brasil, não só aqui no Rio Grande do Sul, correto? Na realidade, nós temos a sede em Campo Bom e nós temos uma unidade em Montevidéu também, que a gente trabalha com geossintético. Tá vendo? Fora do país também. Então lá a gente atua na ponte de geossintéticos e provavelmente na questão de contenções em 2024 também, né? Nossos grandes diferenciais é o que a maioria das pessoas procura, é o seguinte:
muitos fornecedores ou muitas empresas oferecem a solução até uma etapa. Ou seja, eu faço o projeto, mas não executo. Eu executo, mas não faço o projeto. Eu consigo montar a execução, o projeto, mas não tenho fornecimento. Então, nós somos representantes de alguns dos maiores fabricantes, a própria ArcelorMittal, né, a Belgo, o Grupo Ober também, a própria Geosoluções, que tem patentes internacionais e que tem essas marcas renomadas que já estão no mercado em todos os trabalhos. A gente tem na BR-116 fazendo 2 obras também, Grupo Tramontina, uma série de empresas que a gente já fez muitas obras grandes dentro do estado, né? Principalmente na contenção. Só que o nosso diferencial justamente está nesse acompanhamento técnico que a gente faz da obra, unindo essa questão do projeto, da execução, do fornecimento dos materiais e fazendo tudo de uma forma só. Ou seja, você pega tecnologias consolidadas, você faz um orçamento completo para os nossos clientes, né? Ou seja, mesmo para o Estado, para as prefeituras, com velocidade também, porque a maioria das prefeituras que nos procurou, nós tivemos, eu acredito, umas 25 solicitações naquele período entre os dias 10 de maio até o dia 25 de maio, assim. Porque as empresas precisavam do seguinte, eu preciso de custos, valores. Isso. Como que eu faço isso? Um fornecedor tem uma parte, outro, e nós conseguimos fazer isso com todas essas pontas utilizadas, né? Os nossos engenheiros também são especialistas nesse tipo de trabalho que são executados, seja da geotecnia ou dos geossintéticos, né, que a gente já tem muita experiência de mercado. A Geosintec está desde há mais ou menos 11 anos no mercado, início de 2011 para 2012 começou a empresa, finalzinho ali. Então nós já temos mais de 170 obras executadas, né, hoje. E vocês usam material também de tecnologia de ponta, né? Essa geomembrana aí, que serve para poder drenar o solo, né? Fazer uma impermeabilização do solo. Exatamente. Na realidade, assim, a geomembrana nós conseguimos fazer, sejam lagoas, sejam alguns aterros que você utiliza, principalmente aterros sanitários, a gente utiliza em aterros industriais, e mesmo às vezes para impermeabilizar solos, até de prédios, de casas, né? Então ela é muito bem utilizada. E as questões do material que nós temos da Belgo, tem uma patente nova trabalhada por eles, né? Que é os gabiões EasyWorks, né? Que são tecnologias com Bezinal 5500, ou seja, é um material que ele tem a durabilidade assim, vitalícia. Ou seja, você não tem problema de intempérie, você não tem problema de oxidação do material, então é um material que você vai executar e vai ficar aqui pelas próximas gerações sem nenhum problema de dano, seja por oxidação, por efeito do UV, então, ou seja... são soluções assim a curto prazo, são soluções que vão durar. Definitivas. E como é que entra, Pietro, a PSR nessa parceria com a Geosintec? Então, a gente se enquadra principalmente com o mesmo formato de trabalho que a Geosintec trabalha, que seria um formato turnkey. Então a gente pensa que a gente precisa ver a obra de uma forma global. Então muitas vezes se utiliza, quando se vai fazer trabalhos assim, de realizar projetos com geotécnicos que nem vai ser feito, mas na hora da execução não se utilizar de empresas com essa expertise também para poder executar. Ou não utilizar o material mais adequado com todas essas características que o Michael colocou. Então, como a nossa empresa é uma empresa especialista em gestão, a nossa ideia, além de trazer a empresa e essas tecnologias que vêm junto dela, é a gente poder estar executando as obras aqui na região, não só da Serra Gaúcha como um todo. Então, a gente pega essa parte, mas principalmente é poder trazer soluções mais robustas e completas. Então, a gente não pode se preocupar em simplesmente dar a solução, mas sim executar de maneira correta. A gente gerar segurança, porque a gente está falando de obras com valor aquisitivo, por mais que seja competitivo e seja um valor de mercado, a gente está falando de obras que têm um valor maior. Mas por quê? Porque estamos falando de obras que vão gerar a segurança necessária para a gente poder ter vidas ali, que nem casas que têm suas encostas, que estão próximas a encostas, ou prédios, ou em corporações, empreendimentos, que a gente está falando de milhões e eles têm que gerar essa segurança para o todo. Então a gente traz aqui para uma mudança de paradigma, para mostrar a importância desse estudo geotécnico, desse estudo de solo, dessa avaliação, para que a obra corra da forma correta. A gente traz aqui soluções que realmente geram essa segurança e não simplesmente uma obra para fazer ali e ficar bonito, né, assim, para só por fazer. Então a gente entra aqui justamente por ter uma familiaridade e por entregar a mesma coisa que a Geosintec, que é o todo, né, pensando e adaptando para cada tipo de obra. Agora, vamos para a prática. Em termos leigos, para que as pessoas que estão assistindo possam entender,
quais são as soluções que vocês já têm aí mapeadas para apresentar, para resolver um problema de gramado? Pelos levantamentos, né, Kaique, que nós fizemos, principalmente a questão de muros de gravidade para 5 pontos que nós achamos aqui, que são pontos bem cruciais, seja na parte da Turma da Mônica, na linha 28, na linha Marcondes ali. Então, nós temos soluções que já são, pelo menos, levantadas, já com as topografias, que nós conseguimos fazer a localização, já fizemos todas as visitas em loco, né? Obviamente, isso vai depender de uma questão de um projeto ainda mais detalhado. Mas as soluções consolidadas, já baseado no que nós vimos, principalmente são os muros de gravidade para ali, né? Para esses 5 pontos. Na realidade, assim, o muro de gravidade é o muro de gabião que a gente está falando, né? O pessoal às vezes não conhece muito a questão da solução do gabião, então é uma caixa, né, de aço que ela é toda construída com tirantes, ela é preenchida com rachão, né, e ela tem um trabalho de singularidade com relação à flexão, ou seja, você faz a parte de trás, faz um corte, né, ou faz uma raspagem desse talude, que é onde houveram os deslizamentos, você faz uma base com o rachão e você começa a construir esse muro, né, com a altura necessária baseado no que os orçamentos. O sistema de lock-load? Esse aqui, ó. Esse é outro sistema. Esse é o outro sistema, né? Esse sistema nós estamos ainda aguardando o espaço. Esse seria o gabião, né? Seriam esses. Exatamente. Esse é um dos. Esse gabião é o que nós queremos trazer para cá justamente para a região da Serra Gaúcha, pensando que aqui nós temos algumas patologias que acontecem normalmente na região das hortênsias, principalmente na região de Caxias, que é a umidade, né? Então você está, de noite, às vezes você tem muita brisa, então são áreas que às vezes tem calor excessivo, dependendo da época, porque o estado do Rio Grande do Sul tem as amplitudes térmicas muito altas. Você tem, às vezes, num range de quase 15 graus de diferença, às vezes até 20 do dia, começa com 10, vai a 30 e desce a 10. Então você tem esses fenômenos, né, que acontecem de oxidação mesmo dos materiais. Então, essa tecnologia do EasyWorks que a gente está trazendo através do Grupo Belgo é justamente o material que vai trazer algumas revoluções. Até o processo executivo dele é diferente. Porque quando você trabalha um gabião convencional, você pega uma caixa que você faz um gabarito para poder fazer o preenchimento com rachão e você faz os tirantes para poder segurar ela depois que ele funciona o quê? Se você houver algum deslizamento, esse muro ele tranca esse deslizamento e você não tem. Principalmente é a tecnologia mais utilizada para as estradas. Isso, né? Poderia ser utilizado tanto ali no morro da RS 235, Estrada Gramado Canela. Exatamente. Quanto também ali no Três Pinheiros, também. Todos esses pontos, eles dependem de estudos geotécnicos. Um dos maiores desafios hoje em dia que a gente está procurando é o seguinte, muitas empresas oferecem soluções prontas sem fazer uma investigação correta. Exatamente. Então, assim, o estudo preventivo, que é o que mais nós temos defendido, a gente estuda há muitos anos o comportamento de mercado, principalmente das linhas de prefeituras, de obras emergenciais. Porque o que acontece? O preventivo, o estudo investigativo anterior a acontecer qualquer tipo de patologia, ele é tão, se não mais fundamental do que você depois ter que remediar. Porque depois o próprio custo da obra quase que dobra ou às vezes até triplica. E não era previsto, né? Então, assim, eu acredito que o que ficou de ensinamento para o Estado, né, foi justamente o seguinte, o quanto nós vamos trabalhar no estudo investigativo prévio para nós podermos prever o que pode acontecer nos entornos. Então, isso é uma solução definitiva. Exatamente. Não é uma coisa que se der outra chuva... Não. Essa é a questão. Por isso que eu penso o seguinte, há diversos tipos de contenções e muitas delas poderiam ser adaptadas a cada situação. Só que precisa ver a questão do custo. Então, para umas vai se encaixar mais e para outras vai se encaixar menos. Se nós for pensar uma cortina tirantada, uma cortina de concreto, às vezes vai ser solucionar, mas visualmente já não vai ficar tão agradável como aqui para a região precisa. Ou então vai custar muito mais caro, enquanto eu teria uma outra solução que poderia ser adaptada ali com a mesma entrega, a mesma segurança, mas com um valor menor. Por isso que a necessidade realmente de se investir em estudos, não só de solo, mas de geotecnia, estão sendo feitos, né? Que estão sendo desenvolvidos por profissionais que trabalham em parceria conosco também,
que desenvolvem um trabalho muito sério, que é a Zambuja, que é o professor Bressani da BSE, o Eduardo, são pessoas conhecidas nossas, mas que têm a sua... estão trabalhando todos interligados, né? Não é uma coisa tipo assim, o professor Bressani apresentou um estudo, a Zambuja apresentou outro e vocês vão apresentar outro. Não, é uma coisa... Não. São as obras que a gente trabalha, são as soluções que eles... Nós executamos as soluções geotécnicas que eles trabalham. Que eles estão apresentando. Isso que é bom, porque a gente vê que a engrenagem está andando certinha e isso agiliza, né? Exatamente. Tem que estar todo mundo falando a mesma língua e nadando do mesmo lado. Então, assim, não adianta nós querer ir lá criar outras coisas, sendo que foi feito esse estudo. E o principal, a gente defende esses estudos. A gente defende que precisam de profissionais sérios como esses para gerar a segurança e dar a melhor solução para aquela situação. E esses estudos estão apontando para essas soluções que estão mostrando. Exatamente. Na realidade, não somente estes, mas também estudos como o próprio Pietro falou, né? Tem cortinas atirantadas em alguns locais, tem solo grampeado previsto também, tem concreto projetado. Na realidade, assim, eu penso que a região das Hortênsias, né, principalmente a Serra Gaúcha, tem muitas particularidades, principalmente estéticas, né? Tem toda a questão do charme da Serra Gaúcha. Então, assim, você imagina uma obra de geotecnia, você simplesmente colocar um concreto no meio da cidade, sendo que você pode pensar em alternativas que, além do apelo estético, também tem a questão da segurança. Então, você pode trabalhar com as duas situações ao mesmo tempo. Mas o que define isso? É justamente os projetos geotécnicos. Isso. Então, assim, muito se faz em muitos locais a solução na frente do estudo e do projeto. Exatamente. Então, todos esses ensinamentos que nós tivemos aí nos últimos meses, em especial na última enchente, é o seguinte: nós precisamos primeiro investir muito mais na investigação e nos próprios projetos, para depois a solução executada, simplesmente como você falou, ser algo definitivo para daqui em diante. Mesmo que aconteça uma próxima catástrofe, e a gente pensa, né, que os eventos climáticos eles vão ser cada vez mais severos. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Com relação, a gente falou muito sobre essa questão das contenções, das encostas, para evitar deslizamentos. E nos locais onde o solo cedeu, como é o caso, por exemplo, do bairro Piratini, que caiu ali, rachou as ruas e aí colapsou algumas residências. Quais seriam as soluções que vocês imaginam? Então, eu vou passar para o Maicon, mas a situação é a seguinte: aquela parte onde cedeu é um solo que a gente já sabe que não é firme, tanto que ele cedeu, e o que vai precisar é se substituir todo aquele solo, retirando em grande parte, criando contenções e colocando um solo que seja, né, com mais agregado, que tu consiga empregar aquilo ali, mas principalmente é retirar para poder pôr a contenção e a partir do preenchimento e da compactação necessária, poder se refazer as obras ou se reestabelecer a estabilidade dos locais. Tá? Mas não é uma obra fácil devido a justamente precisar de todos esses estudos e entender qual solo que se tem ali, qual a profundidade do solo que se tem ali, qual o tamanho da contenção ou da logística de se colocar uma contenção ali para viabilizar a volta dessas pessoas ou então a adequação para o local. Então, assim, o bairro Piratini, eles estão ainda desenvolvendo vários projetos e tudo mais, e estudos, ainda não existe uma solução definitiva já proposta. Então, ainda demanda de mais estudos por causa da situação ser mais crítica ali. A gente encontra outros que a gente já determinou a solução. Aquele ali, pelo que a gente tem acompanhado, ainda estão alguns estudos preliminares. A gente também tem muito essa preocupação de ser um auxílio à prefeitura, de ser um suporte à prefeitura e de não atropelar os passos que eles têm feito, porque eles têm feito de uma forma bastante correta e bastante séria, sim, pelo que a gente tem acompanhado. Nós temos visto, né, que há grandes esforços, né, por parte da prefeitura em fazer o trabalho devidamente correto. Então, eles estão buscando todos os profissionais necessários para poder fazer as investigações e, principalmente, fazer uma solução, como você mesmo comentou, que seja definitiva, mais adequada para aquele espaço, sem fazer nenhum paliativo. Porque, assim, eu acredito que se houve algum paliativo em algum local, mais do que nunca a gente tem que pensar em soluções que sejam definitivas, por mais que o próprio investimento possa ser maior nesse momento. Mas a gente está lidando com a segurança, estamos lidando com uma região que trabalha muito com turismo, então nós precisamos fazer com que as pessoas também se sintam seguras para vir para cá, né? Então eu entendo que a prefeitura está fazendo um trabalho muito sério nesse sentido, né, de trazer segurança para a região da Vale das Hortênsias. Às vezes as pessoas se frustram um pouco, que é compreensível, a pessoa está fora da sua casa, a pessoa quer uma resposta,
e às vezes eles não entendem que isso leva tempo, porque justamente para poder não fazer gambiarra, para poder não fazer, vamos ajeitar mais ou menos para daqui a pouco cair de novo. Então, esses estudos levam tempo, porque realmente vão apresentar soluções definitivas. E para isso a prefeitura está conversando com pessoas dessa expertise, que é a Geosintec, que é a PSR Engenharia, que são especialistas nisso, principalmente a Geosintec, que tem aí soluções com o máximo de tecnologia, soluções assim, tecnologias internacionais, e eles executam obras não só no país, como fora do país. Queria deixar vocês à vontade, se tem algo que a gente ainda não falou, que vocês gostariam de acrescentar, de soluções que vocês já identificaram, fiquem à vontade. Claro. A gente pensa, né, Kaique, que esse momento é o momento de nós buscarmos a segurança dos trabalhos para que a gente consiga executar com a máxima maestria, qualidade que a gente sempre trabalha, mas principalmente não está no momento da gente errar e nem apresentar nenhuma solução extremamente inovadora que vá trazer talvez algum estudo investigativo, e sim soluções consolidadas. Então, eu acredito que nesse momento nós temos as tecnologias que trabalham, porém a solução ela é uma solução consolidada. São os muros de gravidade, são solo grampeado, é concreto projetado, é solo reforçado. Então, assim, são tecnologias que são tecnologias de décadas que a gente já trabalha no país. Porém, a questão de como você executa é que traz o diferencial. Isso. E a união que nós pensamos sempre é o seguinte: existem muitos modelos em que você contrata, os próprios modelos de contratos de obras públicas já buscam que você faça todo o trabalho conjunto, né? Claro. Esse é o modelo que a gente identifica que tem que ser muito importante nesse momento. Você ter bons projetos executados e empresas que façam o todo, porque aí você já consegue unificar todo o trabalho de uma forma só. E nesse momento que a gente vai precisar de velocidade, como você falou, o estudo ele envolve um pouco mais de tempo. Só que no momento que você tem o estudo pronto e a tecnologia consolidada e a solução definida, aí você tem que partir para a obra. E essa obra demora? Olha, todas dependem do tempo, porque nós vamos trabalhar com 3 fatores aqui. Primeiro, o próprio clima, né? As contingências climáticas, que estamos num período mais complexo de executar obras no estado, que é o período de chuva, no inverno. Então você tem tempos que você está como agora 2 semanas, mais ou menos, com tempo bom, só que há pouco tempo atrás tinha 620 milímetros de chuva. Neste final de semana tem previsto mais 150 a 200 milímetros de chuva, entre 15 e 18, pela Defesa Civil, né? Então, nós temos esses eventos que vão protelando, postergando a questão das execuções. Porém, nós vamos fazer todos os esforços para que mesmo, obviamente dentro da questão da segurança, se nós tivermos eventos climáticos baixos, pequenos, que você consiga trabalhar, a exemplo das obras da BR-116 que estão sendo executadas com chuva, né, pelo menos uma chuva baixa, que não oferece nenhum risco, né, tanto aos colaboradores, quanto à questão de máquinas, quanto aos usuários, que a gente execute as obras no máximo e na maior velocidade possível. Por isso a importância também de trazer empresas com essa expertise, porque elas trazem soluções que já executam, trazem cases de outros locais e trazem essa inteligência, essa gestão, para poder fazer da forma mais correta, de dimensionar a quantidade de equipamentos, de pessoas necessárias para executar da forma mais célere possível. E eu acredito que como mensagem que é importante é realmente a importância, frisar a importância desses estudos investigativos de solo e de estabilidade para justamente prever essas soluções antecipadamente, para que depois que aconteçam os problemas não tenha que se remendar. Então é muito melhor e mais adequado que se utilize desses estudos inicialmente do que depois que aconteça algum tipo de tragédia. Então o que a gente quer falar é a importância, isso para uma região que nem a nossa, que por mais que tenha acontecido esses agora ultimamente, mas sempre teve chuva, sempre vão ter, entendeu? E é uma região montanhosa, uma região que fica com várias encostas, então soluções como essas, elas são soluções que vieram para ficar. Então a gente espera que tenha uma mudança de paradigma aqui na região e que isso passe a se dar a importância que isso realmente merece. Eu acho que esse é o nosso principal papel aqui. Bom, conversei então com o Pietro Raimundi, diretor da PSR Engenharia, e também com o Michael Medeiros, que é diretor da Geosintec, especialista em geotecnologia, em obras de contenção. Obrigado. Obrigado, Kaique. E dando certo para a gente, para a prefeitura bater o martelo e falar, vamos começar essas obras, os estudos já estão todos feitos, as soluções são essas, a gente espera poder estar acompanhando e trazendo informações
para a população. Com Convidamos certeza, vocês conta com para a participar gente. junto conosco. Isso aí. Até a próxima.